Você já sentiu que a vida te derrubou quando você era frágil demais para se defender? Existem marcas que carregamos que não foram culpa nossa. Talvez você tenha nascido em uma família desestruturada. Talvez tenha sofrido um abuso na infância. Talvez uma decisão errada de outra pessoa destruiu o seu futuro. E hoje, você olha para os outros correndo e conquistando, e você se sente travado, arrastando um peso que não pediu para carregar. A história de hoje é sobre um príncipe que virou mendigo num piscar de olhos. O nome dele é Mefibosete. Ele tinha tudo para ser rei, mas acabou escondido no lugar mais triste da terra. Se você se sente esquecido, rejeitado ou defeituoso, prepare o seu coração. O rei mandou te chamar hoje, e ele não quer te julgar, ele quer te honrar. Mefibosete nasceu no berço de ouro. Ele era neto do rei Saul e filho do príncipe Jonatas. O destino dele era o trono. Mas quando ele tinha apenas 5 anos de idade, uma notícia terrível chegou ao palácio. O rei Saul e Jonatas morreram na guerra. O pânico tomou conta. Os inimigos estavam vindo matar toda a família real. Rama, a babá de Mefibosete, desesperada para salvar o menino, pegou ele no colo e correu. Mas na pressa da fuga, ela tropeçou. O menino caiu, e a Bíblia diz de forma seca e dolorosa, e ele ficou manco, segundo Samuel 4:4. Em um segundo, ele perdeu o pai, o avô, o reino e a capacidade de andar. A queda não foi culpa dele, ele era só uma criança. Talvez você se identifique. Você não escolheu o trauma que sofreu, você não escolheu a doença que tem, você não escolheu a crise financeira que seus pais deixaram. Você foi derrubado pela pressa ou pelo erro de outra pessoa. E desde aquele dia, Mefibosete nunca mais correu. Ele cresceu ouvindo: você é o menino quebrado. Para proteger o menino dos inimigos, levaram ele para um lugar chamado Lodebar. O nome é importante. Em hebraico, Lodebar significa lugar sem pasto ou lugar sem palavra. Era uma terra seca, estéril, esquecida. Um refúgio para miseráveis e endividados. Imagine a vida de Mefibosete. Ele cresceu se escondendo. Ele sabia que era neto de rei, mas vivia de favor na casa de um homem chamado Maquir. Ele olhava para as pernas atrofiadas e pensava: se eu não tivesse caído, eu estaria no palácio. A amargura e a vergonha eram as companheiras dele. Naquela época, a deficiência física era vista como maldição. Ele se sentia um lixo. Muitos cristãos vivem em Lodebar. Eles amam a Deus, mas vivem escondidos na vergonha do passado. Deus não me usa porque eu sou divorciado. Deus não me abençoa porque eu já fui viciado. Você acha que sua deficiência anulou a sua identidade real. Mas enquanto Mefibosete se escondia no deserto, algo estava acontecendo no palácio que ele nem imaginava. Enquanto Mefibosete vivia escondido e com medo, no palácio em Jerusalém, o rei Davi estava sentado em seu trono. Davi tinha vencido todas as guerras. Ele era rico e poderoso. Normalmente, quando um novo rei assumia o trono no mundo antigo, a primeira coisa que ele fazia era matar todos os descendentes do rei anterior. Era uma medida de segurança, para evitar golpes de estado. Pela lógica humana, Davi deveria estar caçando Mefibosete para executá-lo. Mas Davi não operava pela lógica humana. Num dia qualquer, Davi se lembrou de uma promessa antiga que fez ao seu melhor amigo, Jonatas, pai de Mefibosete. Davi perguntou aos seus conselheiros: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de bondade por amor de Jonatas? Segundo Samuel 9:1. Preste atenção nisso. Davi não perguntou: tem alguém capaz na casa de Saul? Ele não perguntou: tem alguém bonito? Alguém forte? Alguém inteligente? Ele perguntou: tem alguém? A graça não procura mérito, ela procura disponibilidade. Deus não está procurando suas qualidades. Ele está procurando a sua existência para cumprir uma promessa. Trouxeram um homem chamado Siba, que era servo da antiga casa de Saul. Davi perguntou: existe alguém vivo? A resposta de Siba é cruel. Ele disse: sim, ó rei. Ainda há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés.
Veja como o mundo nos rotula. Siba não disse o nome dele. Siba disse o defeito dele. Para Siba, Mefibosete era definido pela sua limitação. Ah, tem um lá, mas ele é quebrado. Ele não serve para o exército. Ele não serve para a corte, ele dá trabalho. Talvez as pessoas falem assim de você. Aquele lá é o viciado. Aquela lá é a depressiva. O mundo aponta o que te falta. Mas o rei não se importou com o defeito. Davi perguntou: onde ele está? Siba respondeu: está na casa de Maquir, em Lodebar. Lodebar, o lugar do esquecimento. Davi deu a ordem: tragam-no aqui, agora. Agora imagine a cena em Lodebar. Mefibosete estava em sua rotina de esconderijo. De repente, ele ouve um barulho estranho. Trovões no chão, poeira subindo, cavalos reais, carruagens com o brasão de Davi. Soldados armados cercam a casa de Maquir. O coração de Mefibosete deve ter parado. Na cabeça dele, aquele era o fim. Me acharam. O rei descobriu onde eu estava. Eles vieram me matar para acabar com a linhagem de Saul. O medo tomou conta. Ele foi arrastado para fora de casa, colocado na carruagem à força. A Bíblia não diz, mas diz que ele foi levado. Imagine a viagem de Lodebar até Jerusalém. Cada quilômetro era uma tortura psicológica. Ele olhava para os seus pés tortos e pensava: eu não tenho como fugir. Eu não tenho como lutar. Eu estou condenado. Muitas vezes, quando Deus nos chama, nós sentimos medo. Nós achamos que Deus está vindo para nos punir pelos nossos pecados. Achamos que Ele está mandando uma doença ou uma crise para acertar as contas. Mefibosete estava tremendo de pavor, sem saber que estava a caminho da maior bênção da sua vida. Ele estava indo para o tribunal achando que era réu, mas o rei já tinha preparado o decreto de adoção. A carruagem parou em frente ao palácio real em Jerusalém. Mefibosete desceu com dificuldade. Imagine a cena. Soldados fortes ajudando aquele homem deficiente a sair. Ele olhava para as muralhas altas, para o ouro, para a guarda real. Tudo ali gritava poder. Tudo ali gritava juízo. Ele foi conduzido pelos corredores de mármore. O barulho das muletas, ou o arrastar dos pés, ecoava no silêncio do palácio. Cada passo era uma sentença de morte na cabeça dele. Finalmente, as grandes portas se abriram. Lá no fundo, sentado no trono, estava o rei Davi, o homem que matou Golias, o homem que venceu todas as guerras. Mefibosete não conseguiu nem olhar para o rosto do rei. A Bíblia diz que ele se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. 2 Samuel 9:6. Ele se jogou no chão. Ele se fez de tapete. Ele estava tremendo, esperando a espada descer sobre seu pescoço. Davi olhou para aquele homem encolhido no chão. Davi não viu um inimigo. Davi viu os traços de seu melhor amigo, Jonatas. Davi quebrou o protocolo real. Ele não falou com voz de trovão. Ele disse apenas uma palavra com ternura: Mefibosete. Ele chamou pelo nome. Não chamou de aleijado, não chamou de neto de Saul. Chamou pelo nome. Mefibosete respondeu com a voz trêmula: Eis aqui o teu servo. Davi percebeu o medo nos olhos dele e disse a frase que Deus vive dizendo para nós: não temas, não tenhas medo, porque de certo usarei contigo de bondade por amor de Jonatas teu pai. Mefibosete não conseguia acreditar. Bondade? Para um neto de Saul? A mente dele estava tão acostumada com a rejeição e com a miséria de Lodebar que ele não conseguia aceitar o amor. Ele levantou a cabeça e disse a frase mais triste da sua vida: Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? 2 Samuel 9:8. Pare e sinta o peso disso. Ele não se chamou de homem, ele não se chamou de príncipe, ele se chamou de cão morto. Para um judeu, um cão já era um animal impuro. Um cão morto era a coisa mais desprezível, inútil e repugnante que existia. Mefibosete estava dizendo: Rei, eu não valho nada. Eu sou um lixo, eu sou quebrado. Por que o Senhor está gastando seu tempo comigo? Talvez você se sinta assim hoje. Você olha no espelho e diz: eu sou um fracasso. Eu sou feia. Eu sou pobre. Ninguém me ama. A autoimagem de Mefibosete estava destruída pela queda e pelo exílio. Mas o que Davi fez?
Davi ignorou o cão morto. Davi não concordou com ele. Davi tratou ele como realeza. Davi chamou Ziba, o servo, e deu a ordem oficial. Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, eu dei ao filho de teu senhor. Davi devolveu as terras. Todas as fazendas, vinhas e riquezas que eram do avô dele foram devolvidas naquele instante. Num segundo, Mefibosete entrou no palácio como um mendigo falido e se tornou um dos homens mais ricos de Israel. Mas Davi não parou no dinheiro. Dinheiro resolve a pobreza de Lodebar, mas não cura a solidão do coração. Davi disse algo muito maior. Quanto a Mefibosete, ele comerá pão à minha mesa continuamente, como um dos filhos do rei. Isso é escandaloso. A mesa do rei era o lugar mais exclusivo do país. Só generais, príncipes e sábios sentavam lá. Mefibosete não tinha mérito. Ele não podia ir para a guerra. Ele não podia trabalhar. Mas Davi disse: tragam a cadeira dele, coloquem ao lado de Salomão, ao lado de Absalão. Ele é da família. A graça não é apenas Deus te salvar do inferno, Lodebar. A graça é Deus te sentar na mesa do céu, mesmo você tendo defeitos. Imagine a primeira noite de jantar no palácio. A mesa estava posta. Ouro, prata, as melhores carnes, vinhos caros. Os filhos de Davi começaram a chegar. Eles eram homens impressionantes. Lá estava Absalão. A Bíblia diz que não havia homem mais bonito em todo Israel, sem defeito da cabeça aos pés. Lá estava Amnon, o primogênito, forte, herdeiro. Lá estava Salomão, o sábio. Eles entraram com postura de príncipes, andando com firmeza, sentando-se com elegância. E então, ouve-se um barulho no corredor. Toque, toque, arrasta, toque. Era Mefibosete chegando. Imagine a cena constrangedora. Ele vindo devagar, apoiado em muletas ou sendo carregado por servos. Talvez os outros príncipes olhassem torto. O que esse aleijado de Lodebar está fazendo aqui? Ele não tinha a beleza de Absalão. Ele não tinha a força de Amnon. Ele chegou na cadeira que o rei separou para ele. Com dificuldade, puxou a cadeira e se sentou. Aqui acontece o milagre. Preste muita atenção nisto. No momento em que Mefibosete se sentou e puxou a cadeira para perto da mesa, algo incrível aconteceu. A toalha da mesa cobriu as pernas dele. Se alguém entrasse na sala naquele momento e olhasse para a mesa, veria apenas homens nobres comendo e bebendo. Acima da mesa, todos eram iguais. Acima da mesa, Mefibosete parecia tanto príncipe quanto Absalão. O defeito dele ainda estava lá? Sim. As pernas dele continuavam tortas debaixo da mesa, mas a mesa do rei cobria a vergonha dele. É isso que a graça faz com você. Você chega na igreja todo torto, cheio de vícios, traumas, pecados e feridas de Lodebar. Você olha para o irmão do lado e acha que ele é perfeito, como Absalão. Mas quando você se senta na mesa da ceia do Senhor, o sangue de Jesus, a toalha vermelha da graça, cobre a sua imperfeição. Deus não olha para as suas pernas tortas. Ele olha para o seu rosto, que está refletindo a glória dele. Mefibosete não foi curado das pernas, mas foi curado da vergonha. Ele não precisava mais andar para ser aceito. Ele só precisava sentar e comer. A Bíblia repete 4 vezes no capítulo 9 que Mefibosete comia pão à mesa do rei sempre. Não foi um evento único, não foi uma cesta básica de Natal. Foi uma adoção. Davi olhava para ele e não via um coitado. Davi via a aliança que fez com Jonatas. Cada vez que Davi passava o pão para Mefibosete, ele estava dizendo: eu cumpro minhas promessas. Mefibosete teve que aprender a viver como príncipe. Ele teve que trocar as roupas sujas de Lodebar pelas vestes reais. Ele teve que parar de se chamar de cão morto e começar a responder como filho do rei. Isso é difícil. Muitos de nós fomos salvos, mas continuamos com a mentalidade de Lodebar. Continuamos mendigando atenção, mendigando amor, achando que Deus vai nos expulsar a qualquer momento. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A cadeira de Mefibosete estava reservada. Ninguém podia sentar nela.
e a sua cadeira na mesa de Deus também tem o seu nome. Não deixe o diabo, o Siba, dizer que você não pertence àquele lugar. A história poderia terminar com Mefibosete comendo bem. Mas Deus sempre tem um plano para a descendência. Lá no final do capítulo 9 de 2 Samuel, quase como uma nota de rodapé, a Bíblia diz: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Isso é gigantesco. Pense comigo. Mefibosete era aleijado. Naquela época, quem tinha defeito físico era considerado amaldiçoado e muitas vezes nem se casava. Mas a bondade de Davi foi tão completa que Mefibosete não apenas sobreviveu, ele prosperou, ele se casou, ele teve um filho. E sabe o que significa o nome Mica? Significa quem é como Deus. Olha a mudança de mentalidade. O pai de Mefibosete, Jonatas, morreu na guerra. O avô Saul se matou. Mefibosete poderia ter colocado o nome do filho de Mara, Amargo ou Icabode. Foi-se a glória. Mas ele olhou para a mesa farta, olhou para as pernas cobertas pela toalha real e disse: quem é como Deus? Quem tira o pobre do lixo e o faz sentar com os príncipes? A Bíblia diz em 1 Crônicas 8 que a descendência de Mica foi numerosa e cheia de guerreiros valentes. A linhagem que o diabo tentou matar na queda de Mefibosete, aos 5 anos, foi restaurada na mesa de Davi. A sua queda não vai parar a sua família. O seu trauma não vai definir seus filhos. A graça que te alcançou vai quebrar a maldição hereditária na sua casa. O que aprendemos com o príncipe que virou mendigo e voltou a ser príncipe? Que o lugar onde você está, Lodebar, não é o lugar onde você pertence. Lodebar é um estado de espírito. É quando você se acostuma com a miséria. É quando você acha normal ser rejeitado. É quando você se chama de cão morto. Mas o rei está te chamando hoje. Você pode estar cheio de defeitos. Pode estar manco na fé. Não consegue caminhar direito com Jesus. Pode estar manco nas emoções, ferido por pessoas. Mas o rei não está procurando perfeição. Ele está procurando você. Davi mandou buscar Mefibosete por amor de Jonatas. Deus manda te buscar hoje por amor de Jesus. Não é pelo que você fez, é pela aliança que ele tem com o filho dele. A carruagem da graça parou na sua porta. Você vai entrar ou vai ficar se escondendo? Eu quero orar agora para que você troque as vestes de vergonha pelas vestes reais. Feche os olhos. Senhor, Rei dos Reis, nós te agradecemos porque tu preparaste uma mesa no deserto para nós. Pai, tu vês este filho e esta filha que se sentem como Mefibosete, quebrados pela queda, esquecidos em Lodebar, marcados pela dor. Muitos aqui se sentem indignos, Senhor. Eles se olham no espelho e veem um cão morto. Mas nós rejeitamos essa mentira agora. Nós ouvimos a tua voz dizendo: Mefibosete, não temas. Eu profetizo sobre a vida deles. A mesa está posta. Que a tua graça cubra agora toda deficiência, todo pecado e toda vergonha. Tira eles do lugar da seca e traga-os para o lugar da honra. Restaura a autoestima. Restaura a herança perdida. Restaura a família, assim como deste, o pequeno Mica, a Mefibosete. Nós tomamos posse do nosso lugar à mesa. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa palavra e aceita o convite do rei, escreva nos comentários a sua nova posição. Eu sento à mesa do rei. Não aceite mais as migalhas de Lodebar. O banquete é seu. Inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada de fé. Aqui é o Passos com o Senhor. Fique na paz e até a próxima história.